Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação de ATPC. Meu nome é Renan Vasconcelos, eu sou um dos formadores da EFAP e estou aqui hoje com a Lourdes. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Renan. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma formação. Hoje nós estamos no segundo encontro da recuperação de intensiva de janeiro de 2021. Essa formação é exclusivamente para recuperação. Então vamos lá, Renan, vamos iniciar nosso trabalho de hoje. Vamos sim. E para começar, vamos observar a equipe que elaborou essa pauta. Pode colocar o slide 2 na tela, por favor? Os elaboradores da pauta são a Carolina Canon, a Cristine Simone Martins, a Lourdes Silva e a Tatiana Luca. Lourdes, você pode falar dos objetivos, por favor? Vamos acompanhar, então... eu estava mutada, né? Então, vamos acompanhar os objetivos. Isso. Pode, por gentileza, colocar o slide. Então, os objetivos da nossa formação de hoje são dois. Primeiro, direcionar o olhar do professor para a compreensão do papel de mediador. E vamos também apresentar uma estratégia baseada na metodologia de projeto, destacando o uso do infográfico. Renan, pode continuar, por favor? E para dar início às nossas atividades, vamos começar com uma sensibilização, tá? Vocês vão assistir a um pequeno vídeo composto por imagens que indicam palavras que expressam motivação e incentivo. E depois, na sequência, vocês deverão completar palavras cruzadas com elas. Então, para ficar mais fácil, anotem uma breve referência sobre cada imagem para vocês relembrarem na hora de fazer a cruzada, tá bom? Então vamos lá, pode passar o vídeo para a gente.
com vocês com o microfone desligado é difícil, né? Então, pessoal, conseguiram anotar? Agora nós deixaremos 4 minutos para vocês responderem essa cruzada, como eu tinha mencionado anteriormente. Pode colocar a cruzadinha na tela e deixa 4 minutos, por favor. Bom, agora que vocês já tiveram tempo para responder, nós vamos conferir aos poucos. Então, eu quero saber aí de vocês vão colocar no chat, para a primeira e a segunda figura, o que vocês falaram na primeira e na segunda linha. Podem colocar no chat, a gente vai falando e conferindo em seguida. Então, coloquem aí no chat, primeira e segunda.
Algumas pessoas já estão colocando aí participação na primeira, que inicia com P. A gente tem uma pessoa fazendo uma moderação lá do outro lado, que é a Cíntia, né? Cíntia, vai anotando aí, eu vou lendo. Ah, olha, a professora Selma falou 1 para participação e 2 para olhar. Então, vamos conferir a primeira, né? Então, passa, por favor, o slide para a gente apresentar as duas primeiras, as figuras que eram a primeira do bicho preguiça. Pode passar o slide, por gentileza. E a segunda tem um gatinho ouvindo música aí. Então, as duas primeiras palavras. A primeira, persistência. E a segunda, ouvir. Podem colocar as contribuições de vocês para a terceira e quarta palavra. Em seguida, a gente vai conferir. O que vocês pensaram aí para a terceira e quarta? Vamos lá, estou aguardando. Ninguém conseguiu. Pensaram, não tem nenhuma pista aí para a segunda, e para a terceira e a quarta palavra. A professora Claudete colocou interesse, atenção. A quarta, muitos estão falando aí, atenção. Maria falou elogiar para a terceira palavra. Maria, eu acho que você acertou. Vamos conferir aí na segunda. Por favor, pode passar o próximo slide. Olha só, a terceira é exatamente elogiar, né? A quarta é acolher. Algumas pessoas falaram atenção, né? Atenção, acolhimento, acolher. Então, vamos pensar aí na quinta e na sexta palavra. Vocês se recordam das imagens? Podem colocar no chat para a gente a quinta e a sexta palavra. O que vocês pensaram sobre ela? Tem gente já colocando. A professora Alessandra colocou abraçar. A professora Silvia também, abraçar. Maria, Camila, Ana Cristina. A maioria está colocando aí que na quinta é abraçar. Olha só, a professora Ivaneide disse que o 6 é superação. A professora Ivaneide, a professora Maria Aparecida. Então, vamos conferir? A gente deu... Vamos colocar lá no próximo slide. Não vai aparecer a palavra, mas vocês estão certos, sim. No 5 é abraçar e no sexto, superação. É isso mesmo. Muito obrigada pelas contribuições. Então, a gente vai pensar aí na sétima e oitava palavra. Podem colocar, por favor, no chat, que a gente vai conferir o que vocês pensaram. Olha, a professora Maria já colocou a sétima como reconhecer. Ana Cristina também, reconhecer. Professora Silvia falou recuperar. Para a sétima palavra. A professora Ivaneide falou respeito. Professora... Silvia também falou recuperar. Então, vamos conferir a sétima e a oitava palavra. Vamos lá?
Pode chamar o slide, por favor? Então, a gente tinha respeitar na 7ª. Alguma professora falou aí, respeitar sim. E na 8ª falou sorria. Sorria, era simplesmente um sorria. A professora Daiana disse sorria. Então, para a 9ª e a 10ª palavra, vocês podem contribuir no chat, por gentileza. 9ª e 10ª. A professora Maria já está colocando aqui esperança. Professora Josiele está colocando interação. Muitos estão colocando esperança. Para a 9, a professora Claudete colocou inspiração. Ana Paula colocou inspiração. Professora Ana Paula. E a professora Claudete, interação. Mas vamos conferir, então. Vamos lá, pode passar o próximo slide. Professora Maria está falando que a 10ª é criança ou confiança. Então, vamos lá. 9 é inspiração, muitos falaram a inspiração. E 10 é cooperação, né? A professora Ivaneide disse confiança. A 10 é cooperação. E a última palavra vamos conferir. Pessoal, pode colocar no chat para a gente dar uma olhadinha o que vocês pensaram para a última palavra. Professora Silmara já colocou aí confiar. Professora Ana Cristina, Ana Paula, Rosimeire, todas colocando uma sugestão como confiar. Vamos conferir, então. Próximo slide, por gentileza. Então, a última palavra, coragem. Né? Precisa muita coragem para enfrentar essa imagem. Até para enfrentar a imagem, precisa de coragem. Então, agradeço aí as contribuições de vocês. São muito pertinentes, ajudam e colaboram na nossa formação. E aí, pode passar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre por que a gente trouxe, né, essa cruzada para vocês, né? Fazer esse exercício é colaborativo, né? São muitas pessoas ao mesmo tempo para preencher uma única cruzada. E aí a gente vai ao encontro de fortalecer, né, essa ideia do trabalho colaborativo, tem a intenção principalmente de envolver vocês nessa construção junto conosco. É uma vivência, né? Fazer todo mundo junto aí, mesmo que à distância, a gente consegue fazer esse trabalho com vocês de construir alguma coisa junto com a gente, né? E assim é esse processo de recuperação, né? Que requer objetivos claros, planejamento, a participação coletiva. E esse processo de recuperação, a gente sabe que não irá contemplar no momento todas as defasagens dos estudantes, pois é um tempo muito curto, né? O mais importante é que o estudante se sinta acolhido e que nesse momento ele possa compreender que a defasagem dele também é a defasagem de outras estudantes, né? Eles têm dificuldades em comum com outros colegas e é importante que esse estudante, essa criança, no momento, inicie o ano entendendo que ele foi apoiado, que ele foi acolhido nessa dificuldade. E é fundamental nesse processo é o trabalho colaborativo que vai amenizar essas dificuldades das crianças e pelas quais todos estão passando, né? São dificuldades comuns. Agora eu passo a palavra para o Renan e a gente vai começar o nosso trabalho com algumas atividades. Renan. Oi, Lourdes. E aí, pessoal, gostaram da sensibilização? Eu particularmente errei um monte aqui, mas gostei pra caramba. E aí, pessoal, nessa TPC, a gente vai apresentar um trabalho com infográfico. Uma sugestão interessante no ponto de vista da interdisciplinaridade. Para isso, a gente elencou algumas habilidades essenciais para a recuperação de janeiro de 2021.
Destacamos que no currículo paulista apresenta como alfabetização não apenas a apropriação da palavra escrita, mas também o conhecimento de um conjunto de saberes e fazeres fundamentais para o desenvolvimento do estudante e para aprendizagens posteriores. Currículo paulista, página 37. Pode colocar o outro slide enquanto estou falando? Vale lembrar que ao falar de letramento também, estamos nos referindo ao uso competente da leitura e da escrita no contexto diário. E isso inclui o letramento em sua totalidade, letramento matemático, científico, assim como nos traz o currículo paulista, página 38, que é essa que está no slide. O letramento e o multiletramento garantem a participação dos estudantes nas práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita, e os habilitam também a produzirem textos que envolvem as linguagens verbal, a não verbal e a multimodal, presentes nos diferentes gêneros que circulam nas mais diferentes esferas da atividade humana. São Paulo, página 2019, página 38. E aí, pessoal, olhando para as suas práticas em sala de aula, ou mesmo nesse momento de pandemia, compartilhe conosco agora outros exemplos de linguagem verbal, não verbal e multimodal que podem ser trabalhadas a partir da interdisciplinaridade. Para isso, vocês terão 4 minutos e eu vou deixar o slide na tela com essa perguntinha. Tá bom?
Bom, voltamos. Primeiro, vou agradecer imensamente tantas contribuições, muito obrigada. E aí nós vamos falar um pouquinho aí dessas contribuições. A professora Mariana falou que trabalha poemas, imagens, professora Patrícia, histórias em quadrinhos, professora Maria também falou imagens, professora Maria Aparecida falou a reescrita. Muitas pessoas falaram imagens, professora Claudete falou charges, professora Araci falou teatro, professora Maria Aparecida poemas também, tirinhas, a professora Sueli também tirinhas, poemas, quadrinhos, fábulas, a professora Mariana também citou as fábulas. Também a professora Mariana também citou contação de história, a professora Ana Paula disse cartoon, professora Ellen fala que a linguagem verbal, os textos gerais, a parlendas, listas, contos. E tem mais uma contribuição aqui que eu gostaria de ler. É a professora Jusiele, que fala sobre a linguagem não verbal, ilustrações e música. Ela fala das músicas, né? Que são um ótimo instrumento de trabalho. A gente agradece sempre as contribuições de vocês, por quando vocês compartilham as práticas, né? Elas são importantes e é bom porque todos nós podemos vê-las, né? Compartilhamos uns com os outros. Todas as sugestões trazidas são enriquecedoras, comprovam o quão vocês são comprometidos com o processo de aprendizagem das crianças. A gente sempre fala que não existe um método ou uma estratégia mais ou menos eficiente. Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? A gente está falando sobre a intencionalidade, né? A intencionalidade que faz com que o que a gente escolhe, o método ou a estratégia, seja eficiente, cumpra o que a gente tem como objetivo. E por essa razão, nós optamos por abordar, no desenvolvimento dessa formação, dessa pauta, um recurso que pertence ao âmbito multimodal da linguagem e sua expressão. E aqui cabe destacar que esse trabalho tem um aspecto potencializador, uma vez que muito dos recursos que a gente está falando, eles já são parte da comunicação que nós usamos no nosso dia a dia. E é por isso que a gente vem acrescentar e enriquecer essa ação na sala de aula com esse recurso. Além disso, o que nós vamos utilizar hoje, ele pode ser desenvolvido de formas interdisciplinares por meio de outros temas e abordagens diferenciadas. E o recurso que a gente vai usar é o infográfico. Eu passo a palavra para o Renan e ele vai falar mais um pouquinho para a gente sobre isso. Renan? Exatamente isso, Lu. E aí também a gente optou por destacar 2 das 10 competências gerais do currículo paulista, uma vez que elas explicificam a nossa abordagem nessa formação. Então pode colocar a primeira, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Página 29. E a competência 4, que é o próximo slide. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Também está na página 29. E quais as habilidades, Lourdes? Então, Renan, nós escolhemos as habilidades essenciais selecionadas para a recuperação de janeiro de 2021. Essas habilidades elas foram disponibilizadas na rede pelo comunicado externo conjunto da Subsecretaria COPED, e é o comunicado número 1 de 4 de janeiro de 2021. Então, por meio desse comunicado é que vocês têm acesso às habilidades essenciais.
não era possível a gente trabalhar todas as habilidades nessa formação. Então, nós elegemos algumas delas para nortear uma sugestão de trabalho e apoiar as ações da recuperação intensiva de janeiro. Então, nossa sugestão é trabalhar esse infográfico, como eu citei anteriormente, como um recurso para o desenvolvimento de algumas habilidades em língua portuguesa e matemática, nessa primeira formação, nessa TPC de hoje. Em um segundo momento, nós daremos continuidade olhando para os outros componentes da área. Então, Renan, vamos falar sobre a primeira habilidade que foi escolhida. Vamos sim, vamos começar com a de língua portuguesa do primeiro ano. Então, pode colocar a habilidade na tela, que é ensino fundamental, né? Primeiro ano, língua portuguesa, habilidade 16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, cantigas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Próximo slide. Pessoal, eu vou deixar esse slide um tempinho, rapidinho, enquanto eu falo aqui, mas eu queria que vocês observassem bem esse infográfico, o que nele tem. E aí pode passar para o próximo. Vamos lá. Então, na apresentação do infográfico, sugerimos que as crianças observem os desenhos e o professor realize uma conversa inicial para levantar os conhecimentos prévios e a partir da situação comunicativa. Em seguida, o professor, por meio de perguntas como. Então, como que o professor pode investigar? Então, o que vocês observaram? O que são essas imagens? O que elas representam? Elas fazem parte do dia a dia de vocês? Essa e outras perguntas levam as crianças ao levantamento de hipóteses em relação de elementos que auxiliem a constituição de uma produção de texto. Nesse caso, sugerimos que o registro seja feito por meio de listas e também de palavras, ou de outras maneiras, como você preferir. Essa é apenas uma das sugestões, tá bom, pessoal? E aí, qual é a próxima habilidade, Lourdes? Então, agora, Renan, vamos passar para a habilidade do segundo e terceiro ano que nós escolhemos para trabalhar com infográfico. Então, é a de língua portuguesa, do segundo e terceiro ano. Planejar o texto que será produzido com a ajuda do professor, conforme a situação comunicativa, quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve. O meio, suporte de circulação do texto, impresso ou digital, e as características do gênero. Vale lembrar que essa habilidade que a gente escolheu, ela vai do primeiro ao quinto ano. Não sei se vocês perceberam lá na habilidade. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aí eu gostaria que vocês observassem, né, esse gráfico, porque a nossa sugestão é a elaboração de uma legenda com as informações retiradas do infográfico, com a turma do segundo e terceiro ano. A mesma sugestão. Porque a gente lembra a vocês que podem acontecer de existirem turmas multisseriadas durante a recuperação, né, de acordo com o número de estudantes. Então, uma opção para o terceiro ano seria trabalhar além da legenda, uma pesquisa prévia ou juntamente com os estudantes, para apoiar a construção de verbetes, acrescentando outras frutas ao infográfico, ou verificando que outras vitaminas podem ser encontradas em cada uma delas apresentadas nesse infográfico. Então, o texto escrito de forma colaborativa, descrevendo essas vitaminas, suas quantidades e respectivas frutas, né? O que a gente poderia aumentar aí na relação que a gente apontou para vocês com o infográfico. E esse texto, de acordo com o infográfico, também pode ser um excelente exercício com as crianças, numa produção de um saiba mais. Além de trabalhar uma legenda ou um verbete, a gente pode propor um saiba mais. Que outras vitaminas teriam no abacaxi? Saiba mais, né? Então, é uma ótima opção, é uma sugestão para que vocês possam trabalhar com esse infográfico que nós trouxemos. E aí a gente ainda tem outra habilidade,
aí o infográfico um pouquinho mais completo. Vamos lá, Renan, pode falar aí para a gente como que fica agora. Isso. Aí agora a gente vai pensar no terceiro, quarto e no quinto ano, com pode pôr o slide na tela, com a habilidade terceiro a quinto ano de língua portuguesa, 4, né? Inferir informações implícitas na leitura dos textos de diferentes gêneros. E aí, como que esse gráfico ficou? Pode passar, esse infográfico, desculpa, ficou. Pode passar o slide. E aí ele ficou dessa maneira, como a Lourdes disse, sempre aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade. Então, já para o quarto e quinto ano, e até para o terceiro, o infográfico ganha outras informações mais completas e a leitura terá que ser mais atenta. As figuras que representam homens, mulheres e crianças não podem ser confundidas com a família. Os estudantes terão que compreendê-las como representação de indivíduos. Dessa forma, devem saber registrar o que os números representam, observando todas as informações do infográfico desde o título. Desculpa. Então, pessoal, pensando nisso, vamos para mais uma interação. Com o gráfico mais completo, então nesse último aí, né? A elaboração da proposta de atividade, ela pode ser ainda mais rica e provocar muitas perguntas e mobilizar discussões. Queremos ouvir de vocês, através de compartilhar aqui no chat, qual seria a proposta observando o infográfico da maneira que está apresentada e levando em consideração a habilidade selecionada para o terceiro, quarto e quinto ano. Para isso, vocês terão 1 minuto para observar a imagem e, em seguida, 4 minutos para compartilhar uma proposta. Então, vamos voltar na imagem. Isso. Vou deixar 1 minutinho para vocês observarem ela aí. Renan, lembra da habilidade? Isso. Enquanto vocês estão observando, vou falar a habilidade. Obrigado, Lourdes. Então, a habilidade é inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros, tá bom? Já deu nosso 1 minuto? Vamos agora para a interação? Então, agora é 4 minutos para vocês compartilharem conosco.
Bom, estamos de volta, né? Vamos conferir aí o que vocês estão falando. Então, primeiro de tudo, eu vou reler dois comentários. A professora Ivanide, ela comentou que ela gostou muito, sim, que é da cruzada, né? Lá no comecinho, o Renan falou, espero que vocês tenham gostado. E a professora Ivanide disse que gostou. Muito obrigada, professora. E a professora Camila fala assim, que as crianças têm que saber o que é vitamina. Já é um bom trabalho, né? Uma sugestão aí de trabalho para a abordagem desse infográfico, né? Dizer para eles o que seria essa vitamina. Mas agora, com essa pergunta das informações implícitas, o que vocês nos sugeriram? A professora Maria falou sobre o gráfico de matemática. A professora Claudete, ela fala que em ciências da natureza, trabalhar sobre higiene dos alimentos, saúde do corpo, matemática, valores diários. A professora Rita falou sobre textos de diferentes gêneros. Araci, realizar pesquisas. Camila, discutir sobre alimentação. Jusiele, sobre dados e quantidades das vitaminas. A professora Patrícia, interpretação de cores. Informação de fluentes de leitura. Podemos também trabalhar uma pirâmide de alimentação, fala a professora Ivanide. Então, a nossa sugestão, né, das informações implícitas é perguntar para eles aí sobre esses infográficos, o que será que significa esses indivíduos que representam pessoas, né, diferentes. Quais são as informações implícitas nessas imagens, né? O que elas representam? Essa seria a nossa sugestão com esse trabalho, falar um pouquinho sobre a quantidade de vitaminas diárias que cada indivíduo necessita, o adulto, a criança, o homem e a mulher. E aí, o que a gente falou, pensando nessa ampliação, né, dos desafios, os estudantes poderão ser incentivados a produzir um texto de curiosidade, uma legenda mais elaborada, ou até mesmo um infográfico que eles mesmos possam produzir. E aí, Renan, o que a gente pode dar continuidade? Porque já teve gente falando sobre matemática aí. Exatamente, o pessoal já está na matemática, vamos continuar então com a matemática. Então, vamos pegar o primeiro ano, a gente selecionou algumas habilidades também, tá? Com o mesmo infográfico para vocês. Então, no primeiro ano, a gente selecionou a habilidade 21. Pode colocar o slide na tela? Que é ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples, tá bom? Então, essa é a primeira habilidade de matemática que a gente vai abordar aqui nessa formação de hoje, tá? E aí, passando para o próximo, a gente vai ver de novo aquele mesmo slide inicial, tá vendo? Sem as grandes informações, sem o infográfico completo. E aí a gente vai ver o seguinte, que a proposta é uma leitura simples e o registro dos dados usando informações numéricas, com relação à quantidade, a quantidade de frutas e os tipos de vitaminas analisadas, tá? E aí, para o segundo ano, vamos ver, próximo slide, a gente vai ter uma habilidade também para o segundo ano de matemática, que é a habilidade 22. Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. E aí, pode passar o slide. E aí, já para o segundo ano, que a gente está falando agora, a comparação dos dados e informações será primordial para o desenvolvimento da habilidade. Por essa razão, sugerimos a construção de uma tabela em conjunto com as crianças, organizando as informações do infográfico. Então, tem aí o infográfico e tem aquelas informações da legenda. O que a gente sugere? Pode passar para o próximo slide. É a construção em conjunto com eles, ou mesmo individual, depois passa para o coletivo. E aí constrói essa tabelinha aí, colocando as frutas, qual tipo de vitamina, porção da fruta e a vitamina proporção. Tá bom, pessoal? E para o terceiro ano, Lourdes, o que a gente trouxe? Pois é, Renan, para o terceiro ano a gente traz uma outra habilidade, por gentileza, pode colocar na tela, próximo slide. Então, é a habilidade do terceiro ano, a número 1, que é ler, escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar.
estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal na língua materna. Então, aí com esse mesmo infográfico, a gente pensou que é possível desenvolver a leitura de dados e ir um pouquinho além, né? Para um trabalho com números naturais de ordem de unidade de milhar, e realizando registros de operações de acordo com o que a habilidade está exigindo. Então, para isso, o professor pode fazer uso de situações problemas para investigar a quantidade de fatias de abacaxi, por exemplo, que poderiam resultar em números naturais da ordem de milhar. Já que a gente fala lá, uma fatia de abacaxi, ela tem 100 gramas. E não se trata de transformação de unidades, né? Mas sim de quantidades. Uma fatia tem 100 gramas, e quantas fatias a gente precisaria para 1.000 gramas? Então, a gente pode trabalhar a unidade de milhar nesse sentido, aí partindo da tabela como recurso para a resolução desse problema. Aí, essa tabela foi construída no segundo, ela pode ser trazida para o terceiro ano para esse trabalho. Então, vamos lá, Renan. E aí, em seguida, o que a gente vai fazer agora? Agora eu acho que eu vou deixar eles falarem um pouquinho, Lourdes. A gente já cansei de falar já, e vamos passar para eles. Então, pessoal, a gente vai pensar no quarto ano. A gente já selecionou uma habilidade e vou pedir uma interação para vocês, tá bom? Então, pode colocar o próximo slide na tela, que é a habilidade do quarto ano. Então, a partir do desenvolvimento dessa formação até o momento, e pensando na habilidade proposta para o quarto ano, que é o seguinte: ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos 3 ordens, observando as regularidades do sistema de numeração decimal. Essa é a quarta. De que forma vocês abordariam um tema da aula com o infográfico como recurso norteador? Deu para entender o que vocês vão responder para a gente? Então, vocês vão, a partir dessa habilidade, vão responder de que forma vocês abordariam um tema da aula com infográfico como recurso norteador. Para isso, vocês terão 4 minutos para responder no chat. Pode pôr o outro slide na tela, que tenha o infográfico? Isso. E aí eu vou deixar 4 minutos para vocês responderem, tudo bem? Então, 4 minutos contando a partir de agora.
Bom, estamos de volta. Muito obrigada aí pelas contribuições de vocês. Então, vamos lá. Nós tivemos poucas contribuições agora, mas vamos falar aí algumas coisas. Vamos ver se está tudo certo aqui. Ó. A professora Lúcia falou compartilhar informações fluentes leitoras. Professora Maria, figuras de desenhos para abordagem. Professora Maria Aparecida falou de um tema de conhecimento dos alunos. A professora Patrícia falou sobre ordenar a quantidade de vitaminas de cada fruta. A professora Camila falou sobre refletir o porquê há quantidades diferentes, né, nas frutas. E a professora Maria, para que acontecesse algum outro infográfico, para que eles desenvolvessem um outro infográfico. Então, nesse momento, a gente fala, independente da estratégia escolhida para iniciar esses trabalhos com infográfico, é imprescindível a contextualização desse recurso, né? A gente pede que, através dessa contextualização, pode-se iniciar, por exemplo, o levantamento de conhecimentos prévios, buscar identificar junto aos estudantes qual público, para quem se referiria essas informações, porque elas são importantes, né? E para quem elas se seriam destinadas e quais são os objetivos de um infográfico. Essas são as nossas sugestões. Então, Renan, eu peço que você dê continuidade aí. Qual que é a nossa próxima etapa? Então, tendo em vista o aprofundamento proposto pelas habilidades elegidas para esta pauta, o infográfico mostrou-se um instrumento versátil no trabalho com determinados objetos de conhecimento. E aí, pensando nisso de novo, nós vamos retomar a habilidade do 5º ano. Pode pôr o slide na tela, por favor? Isso. E aí a gente vai perguntar de novo, vai fazer uma interação com vocês. Então, peço a atenção de todos para essa habilidade, que é a habilidade 01 de matemática do 5º ano. Ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características dos sistemas de numeração decimal. Então, vou reler para vocês lembrarem: ler, escrever e ordenar números naturais, no mínimo, até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. E aí, através do chat, pode pôr o próximo slide na tela? Através do chat, nos diga qual ou quais modificações no infográfico vocês fariam para trabalhar com seus estudantes essa habilidade. Deu para entender a pergunta? Então, mais 4 minutos para a interação na tela. Para a interação.
Então, voltamos aí para a interação agora. Muito obrigada, os professores estão colaborando, né? A professora Claudete, ela sugeriu que ela disse que ela iria formar um gráfico de pizza com essas informações do infográfico. A professora Maria Aparecida, ela sugeriu uma cruzadinha de figuras diferentes abordando números geométricos. Olha só que interessante aí. A professora Maria ia abordar uma competição entre os alunos. A professora Daiane faria gráfico com as informações obtidas. E a professora Ana Lúcia ia falar sobre as frutas preferidas. Olha que interessante, muito bom. E a professora Rosemeire ia trabalhar a leitura do gráfico. Então, muito obrigada por contribuir, pessoal. E, mais uma vez, o que a gente traz para vocês é uma devolutiva como sugestão. A gente sempre traz aqui sugestões para vocês trabalharem. Então, visando contribuir às ações dessa recuperação de janeiro. Então, o infográfico, ele pode ser utilizado nesse caso, na nossa sugestão, tá? Trabalhar uma comparação entre os valores pequenos que eles têm no gráfico, né? E que está sendo apresentado no gráfico, e posteriormente, a gente fazer outras sugestões, né? Utilizar a multiplicação para aumentar esses valores, e aí olhar o consumo diário, que é apresentado no gráfico, o consumo semanal, o consumo mensal e assim por diante. É uma opção, né, para se trabalhar. Lá no comecinho, alguma professora, não lembro o nome, desculpe, falou sobre o que é a vitamina, né? E falar dessas condições da vitamina, qual que é a necessidade diária, mensal, e assim por diante. É uma maneira de contemplar as especificidades dessa habilidade que a gente selecionou para trabalho agora. Então, a gente vai dar mais um passo à frente aí, Renan, só ver. Exatamente. E aí, pessoal, a gente pensando nessa recuperação intensiva de janeiro de 2021, a gente também tem que ver que os estudantes, eles estão em diversos níveis de aprendizagem, e o domínio de sistema de escrita é estruturante para o desenvolvimento das demais habilidades. Independente do componente curricular, ele é fundamental que os professores, que vocês, enquanto professores, analisem cuidadosamente quais e que tipo de defasagens esses estudantes têm, de modo que o trabalho, além de características coletivas, tenha um olhar voltado também para a individualidade de cada estudante e suas respectivas defasagens. Acreditamos que existem situações inesperadas e podemos pensar antecipadamente para simular ações que nos apoiem nesse sentido. Dessa forma, a gente vai pedir mais uma contribuição para vocês. Coloca o próximo slide na tela, por favor. E aí eu vou pedir que vocês compartilhem novamente suas práticas. No início dessa TPC, a gente pensou fizemos uma proposta para o trabalho com lista de palavras, da cruzada e tudo mais. E aí agora a gente pensando nas crianças do primeiro ano que não desenvolveram a competência leitora e escritora, como vocês poderiam fazer o uso de infográficos nesse momento de recuperação? Para isso, vocês terão 4 minutos para responder no chat.
vamos lá compartilhar mais uma vez. Agradeço imensamente as colaborações do chat. É sempre muito importante a colaboração de vocês. A professora Mariana falou que faria uso de textos, parlendas, cantigas. A professora Patrícia fala sobre trabalhar com jogos e brincadeiras. A professora Silvia trabalhar com jogos. Ana Paula usando objetos e cores correspondentes. Professora Araci fala em contação de história, música, jogos. Professora Cíntia, leitura pelo professor e uso de imagens. Ana Cristina, trabalhar com brincadeiras e a leitura de imagens também. A professora Claudete pesquisaria com eles o preço das frutas. A professora Ivaneide, com o uso de imagens, montaria um quebra-cabeça ou um jogo de memória. E ela seria a leitora. A professora Lúcia usaria textos pequenos, a professora Rosana ampliaria e exploraria diferentes gêneros textuais, listas de palavras-chave, textos de memória e brincadeiras, utilizando esses gêneros. E a professora Ana Lúcia, ela ia propor um piquenique das frutas. Olha só que interessante. Quero ser sua aluna, professora. Então, essas contribuições nesse momento, elas são muito importantes, porque é um momento para fortalecer e compartilhar as práticas que certamente elas geram ideias, enriquecem o trabalho de cada um de nós, todos compartilhando essas ideias. E aí, Renan, qual que é a nossa próxima atividade? Exatamente, antes disso, Lourdes, é exatamente nesse sentido. Essa troca de experiência, às vezes, abre novos horizontes. Novas ideias surgem a partir dessa troca. É por isso que é importante e por isso que a gente sempre tem algumas perguntas com esse intuito realmente de partilhar a experiência. E aí a nossa próxima interação é justamente com isso também. Mas aí a gente vai fazer em cima de uma situação. Mas vamos lá pensar na última habilidade de hoje, que é a habilidade de matemática do 5º ano. Pode colocar no slide na tela, por favor? A habilidade é o seguinte: resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, pessoal, eu vou colocar uma situação agora e vocês vão compartilhar algumas coisas no chat, tá bom? Então, supondo que para iniciar a recuperação intensiva no 5º ano, você verificasse que levou o infográfico com a perspectiva de trabalhar a elaboração de problemas que permitissem o desenvolvimento da habilidade de matemática 7 que está na tela aí. No entanto, as crianças apresentaram uma enorme dificuldade com as operações de adição e subtração. E aí, o que vocês vão compartilhar no chat? Pode passar para o próximo slide. Qual seria a sua estratégia para essa situação? Quais adaptações você faria durante a aula para usar o recurso do infográfico? Então, de novo, vocês terão 4 minutos para responder essas 2 questões no chat, tá bom?
Estamos de volta outra vez. Temos algumas informações aqui, algumas interações. Então vamos lá, a professora Rosana, ela sugeriu uma sala de aula invertida, a professora Lúcia falou de dados numéricos, a professora Maria Aparecida, ela usaria uma estratégia, uma aula só de números com amostragem de palitos de sorvete. Adaptações seriam o uso de calculadora para interagir com esses palitos de sorvete. A professora Maria, ela fala imagem e textos com balões de HQ, ilustrações com dados matemáticos. A professora Araci fala sobre a proposta de jogos. A professora Mariana trabalhar situações problemas. E a professora Ana Paula, ela fez uma sugestão aí. Vamos às compras, né? Para trabalhar essas dificuldades. Então, nós também temos uma sugestão para isso, né? A gente sabe que as sugestões de vocês são pertinentes. Cada um tem uma estratégia, uma didática, uma maneira diferente para construir o conhecimento de acordo com essas especificidades. A nossa proposta, além de dar sugestões, é que vocês possam trocar também essas ideias que foram esquecidas, ideias novas, ideias diferentes, ou até mesmo que surgiram no momento, um pouco inusitadas. A nossa estratégia, nesse caso, seria trabalhar a elaboração de problemas com as crianças, né? Iniciando com algumas informações tiradas do infográfico, uma situação, problema que a gente pudesse trazer o próprio estudante para construir com a gente, né? Desse modo, a gente manteria o desenvolvimento da habilidade de elaboração de problemas, né? Com a resolução de operações um pouco mais simples, com números naturais de duas ordens e com o objetivo de recuperar essas habilidades que tenham ficado em defasagem. Então, nesse momento, a gente vai caminhando aí para falar um pouquinho mais sobre propostas de aprendizagem, sobre o que a gente poderia fazer com infográficos. Quando vocês trazem para a gente aí essa proposta de piquenique, né? Vamos às compras, são propostas que a gente fica imaginando, né? Como esses estudantes estão bem apoiados, já que tem sempre professores pensando em estratégias diferentes para desenvolver as habilidades e possíveis defasagens que esses estudantes estejam passando, estejam encontrando aí no aprendizado. Renan, você pode conversar com a gente mais um pouco? Mais um pouquinho, Lu. Como sempre, adoro falar. E aí, pessoal, infelizmente a gente já está caminhando para o fim dessa formação, né? E aí a proposta do trabalho com o recurso infográfico, ele vem como um elemento importante para a compreensão de informações, tornando a leitura mais atrativa, visando aprofundar e enriquecer o aprendizado de todos os estudantes. Ele também trabalha ele integra tanto a imagem quanto as palavras. Ele tem os dois, né? E aí o infográfico é uma forma de representar informações técnicas, como estatísticas e números em pouco tempo e espaço. E, acima de tudo, o infográfico ele vem atender a uma nova geração de leitores, que é predominantemente visual, devido a novas tecnologias, né? E pensando nas ações durante o trabalho em sala de aula, vale pontuar que não há necessidade de elencar um ou outro componente para serem trabalhados separadamente. Pelo contrário, os componentes, eles podem ser trabalhados simultaneamente, bem como as competências e habilidades, tá, pessoal? E aí, a gente está indo para o fim, e aí eu vou pedir para... Espera só um pouquinho, que eu me perdi aqui. Eu vou pedir para pôr o próximo slide na tela, que é uma interação, tá bom, pessoal? Que a gente quer ouvir de vocês. Como essa TPC pode colaborar com o seu planejamento das aulas para a recuperação intensiva em janeiro de 2021? Para isso, vocês também terão 4 minutos na tela. Tudo bem?
vamos lá, nós temos algumas contribuições aqui agora. Muito obrigada, pessoal, pelas contribuições de vocês. É sempre uma troca, né, a formação. A gente traz algumas sugestões para vocês, mas ao mesmo tempo a gente olha as sugestões de vocês para enriquecer o nosso trabalho também. Então tem algumas pessoas assim, que são muito compreensivas e a gente agradece imensamente pelas palavras de vocês. Então a professora Rosana falou que a formação foi bem objetiva, nos dá os parabéns, muito obrigada, professora. A professora Ana Paula fala mais aprendizado, conhecimento. Obrigada por compartilhar ideias e sugestões. Nós aqui agradecemos porque vocês também compartilham conosco. A professora Vanessa falou que sanou algumas dúvidas e mais aprendizagem. A professora Cíntia falou maior aprendizado. Ana Cristina, através das propostas e troca de experiências sugeridas, né? Que essa é a nossa contribuição, por isso contribuiu com a formação dela. A professora Mariana falou que contribuiu para replanejar com novas ideias e didáticas a serem exploradas. Nossa, que bom, professora Mariana. E agradeço pela sua participação aí, imensamente. Professora Aracides, com dicas de aulas bem legais. Professora Claudete, é importante para reativar a memória e obter novas sugestões de atividades. É isso mesmo, professora Claudete. É muito importante lembrar, né, buscar nas nossas ideias assim, práticas que às vezes estão esquecidas. A professora Ana Lúcia falou sobre ampliar sugestões, professora Silmara, mais conhecimento, professora Silvia, sugestões de atividades, muito conhecimento, professora Daiana, compartilhamento de ideias, revisão dos planejamentos, professora Mariana fala novamente com mais aprendizado, vocês dão um apoio maravilhoso aos professores. Muito obrigada, professora. Essa é a nossa intenção, né? Se a gente está cumprindo, a gente agradece, a gente vai tentar seguir nessa linha. A professora Rosana, ela fala que garantiu uma pauta bem alinhada com os desafios que vêm pela frente, sim, né? São muitos os desafios, não só na recuperação. A professora Eliana fala que adora a formação da gente. Obrigada, professora. Sempre contribuindo com o aprendizado. A professora Ivaneide, vocês dão um apoio. Obrigada. A professora Janaína, troca de ideias. Professora Lúcia, esclarecimento de conteúdos e aprimorar nossos conhecimentos. Bom, hoje eu aproveitei que a gente está com um tempinho um pouquinho mais folgado e fiz a leitura aí de todas as contribuições que a nossa moderadora Cíntia, lá distante no estúdio, está fazendo para a gente. Infelizmente, eu vi que tem poucas pessoas, né? Tem acho que aproximadamente 100 pessoas assistindo à formação. Nem sempre a gente consegue fazer essa leitura de todos, né? Mas eu agradeço imensamente, a gente já conhece o trabalho de vocês e sabe o quanto vocês participam, se esforçam nessas formações, e a nossa intenção mesmo é sempre essa, né? Compartilhar essas ideias. É óbvio que a gente também aprende muito com vocês. O nosso intuito é incentivar esse trabalho para que vocês cada vez mais se sintam empenhados em compartilhar experiências, em investigar novas sugestões, novas ideias, novas propostas. Isso faz com que a nossa formação seja um momento especial para compartilhar, né? Porque cada um em seu espaço trabalha de forma diferente, e isso é muito importante, principalmente para as crianças, né? Isso é de uma importância muito grande. Aí eu peço para o Renan falar um pouquinho aí sobre essas experiências, Renan, e mostrar aí das referências que nós utilizamos hoje. Por favor, Renan. Isso, exatamente, Lu. E aí também, só falar que esse feedback que vocês nos retornam aqui pela avaliação, às vezes mesmo ao longo da formação mesmo, elas são pontos que a gente planeja os futuros ATPCs, as futuras formações. Então é sempre muito importante essas trocas, essas ideias, essas dicas e sugestões que vocês nos orientam, né? Porque senão a gente teria uma tela em branca, se a gente não soubesse o que caminho que vocês
querem, o jeito que vocês querem. E aí, quando a gente acerta, a gente está sempre tentando ir no mesmo caminho, na mesma direção. Por exemplo, hoje que eu perguntei da cruzadinha, se vocês gostaram, realmente foi uma experiência nova, a gente nunca tinha trazido isso nessas formações, pelo menos nas que eu apresentei, nós nunca tivemos trazido. Então é mais para alinhar mesmo, para ver se vocês estão curtindo, estão gostando e estão cada vez mais. E aí, pessoal, para complementar, para fechar essa formação, eu queria colocar um pouquinho o slide do Saiba Mais. É muito importante que a formação ela não para por aqui, né? Ela tem um engajamento teórico, essa Saiba Mais é muito importante que vocês olhem depois, um dia que vocês tenham um tempinho mais vago, que eu sei que está sendo muito difícil nesse momento de pandemia, mas deixa nossas indicações lá, deixa registrado que esses apontamentos, principalmente do Saiba Mais e das referências, são extremamente importantes, tá? São de lá que nós tiramos todas essas informações. E aí teve esse Saiba Mais, que é a infografia, a arte de informar, do Perrone. E aí as referências do currículo paulista, né, que é a ferramenta que deve sempre nos acompanhar o tempo inteiro. Então pode passar o próximo slide? Então a gente tem o currículo paulista, né, que tem que estar sempre aí com a gente, sempre nos apoiando em todas as ações. E a educação lúdica, o sorriso da matemática, do Paulo Nunes de Almeida. Pessoal, essa é uma indicação muito boa. Eu acho que vocês devem ler, devem observar a leitura dele, que é uma leitura bem da hora, bem legal aí para a gente, para o momento. E aí eu vou passar a minha palavra para Lourdes, para dar a despedida dela e as considerações dela antes de fechar. Lu, seu microfone está desligado. Hoje a gente está fazendo isso muito, né, Lourdes? Pois é, né? A gente está terminando. Quero agradecer aí nossos apoios externos, né? Nossos anjos aí. O apoio da produção, o apoio do nosso stand-by, a professora Cristine e a professora Cíntia, que está no estúdio fazendo a moderação junto com a gente. Muito obrigada a todos que participam dessa formação, porque tem um movimento muito grande para ela acontecer, aí é sempre bom agradecer. Eu espero que vocês, nessa recuperação de janeiro, tenham os resultados que o objetivo de vocês está lançado, né? Cada um tem um objetivo, todos com um propósito em comum, mas cada um tem aí a sua turma e ela vai ter que ter um olhar, um direcionamento especial e individual para ela. Então, eu espero que vocês consigam cumprir o objetivo individual de vocês. A formação termina por aqui. Eu agradeço a participação de todos. Eu dei uma provocada aí no chat, porque nós tínhamos menos pessoas hoje. Eu acho que é só isso por enquanto. Nós vamos dar continuidade nesse assunto na próxima formação. Vem de novo aí um infográfico em outro nível, nos outros componentes, né, nas outras áreas. Eu acho que vocês vão gostar. Já está preparado, está caminhando aí. E pelo que eu vi hoje, tem a gente já pensando em ciências, então a gente está caminhando no trajeto correto. Então, eu agradeço a todas as participações. Muito obrigada, Renan, mais uma vez, por participar aqui, dar uma força para os anos iniciais. E até a próxima formação. Um ótimo 2021 para todos.